E dizer boa noite. É o costume, é o hábito? Bom dia, meus irmãos. Paz de Cristo esteja em nosso coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos estar orando ao nosso Deus para que o Espírito Santo venha estar falando conosco através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, amém? Senhor Deus, neste momento, nós nos reunimos aqui, Senhor, nesta manhã gelada, nesta manhã fria, Senhor, mas com alegria em nosso coração, pois temos o nosso coração aquecido pelo Teu Santo Espírito. E que nós possamos, Pai, nesta manhã, Te conhecer um pouco mais, Senhor. Conhecer um pouco mais da Tua vontade para nós, Senhor. Conhecer um pouco mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para o Seu povo. Não para um indivíduo, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para o Seu povo. E que nós possamos, Pai, Te contemplar, olhar para Ti, Senhor, e nos maravilharmos, Pai, com a Tua beleza. Que nós possamos nessa manhã Te glorificar. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha usar a minha voz, que o Santo Espírito venha a tocar os nossos corações e falar conosco aquilo que o Senhor tem a dizer. Amém? Bem, meus irmãos. Meu irmão, obrigado. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. E nós não combinamos, né, Leandro? Não. Na verdade, quando o Leandro me fez o convite, eu já estava com um texto engatilhado lá em Colossenses. E aí, quando eu fui ler algo, aí eu achei que na hora era a minha vontade, né? Digo, eu vou ler um texto lá em Filipenses. E aí, depois que o Leandro fez o vídeo, eu digo, não era a minha vontade. Era o próprio Deus encaminhando as coisas. A gente não havia combinado nada e o Leandro postou um vídeo ali falando de um trechinho, né, de Filipenses. E isso confirma para nós que Deus tem falado conosco e a vontade dele tem prevalecido. Meus irmãos, antes de lermos, eu queria convidar os irmãos a fazermos uma breve reflexão Leandro, no fim eu não te perguntei até que hora eu tenho para falar. Até meio-dia? Que eu já me organizo aqui. Agora 10 horas. É? Tá, maravilha, então. Eu trouxe 10 folhas aqui para ler. Brincadeira. É pouca coisa, gente. Meus irmãos, uma breve reflexão, iniciar com um questionamento, meus irmãos. Se nós estivéssemos na iminência da morte, se nós estivéssemos muito próximos daquele dia derradeiro, muito próximos do dia da nossa morte, que conselhos nós daríamos a quem nós amamos? Se nós já estivéssemos com a sentença dada, o que nós deixaríamos de herança? Qual o legado que nós deixaríamos para as pessoas que nós amamos? Pelo que nós gostaríamos de ser lembrados? Quais ensinamentos nós passaríamos àqueles que nos sucederão? Quais conselhos nós daríamos aos mais novos, aos mais jovens, àqueles que ficam, se nós estivéssemos na iminência da morte?
Paulo escreve a carta aos Filipenses, meus irmãos, nesse contexto de iminência de morte. Paulo escreve da prisão e, segundo a maioria dos estudiosos, ali há um desacordo entre o local onde Paulo estaria preso, mas a maioria consente que Paulo está em Roma. Muito provavelmente na prisão em Roma, pois ele faz a menção ao pretório romano, né? A casa de César. Ajuste fino. É o ajuste fino. É, o ajuste fino. Muito se falou, né, Tcheron? Do ajuste fino durante essa semana, né? O ajuste fino, vamos encaixar as tábuas. Não, mas tem que ser um ajuste fino. Então, agora, mais uma vez, o ajuste fino aí presente. Mas, irmãos, voltando então para a mensagem, Paulo escreve de uma prisão em Roma. Paulo já pressente que o fim está próximo. Ele será condenado, ele será julgado, será condenado, sentenciado à morte e muito em breve morrerá. Então, desta prisão, Paulo vai escrever essa carta como uma exortação, como um ensinamento, como um memorial para aquela igreja, uma igreja tão amada, né, por ele. Nesta prisão que o apóstolo Paulo, meus irmãos, cita como sendo fundamental para o avanço do evangelho. Paulo, então, tinha um carinho tão especial pela comunidade de Filipos, pois foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. Foi a primeira igreja. A primeira fundação de uma igreja pelo apóstolo Paulo foi a igreja de Filipos. E nesse contexto, irmãos, nesse momento, por volta do ano 61, 62, em que Paulo escreve essa carta, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, que era uma colônia romana, ela estava enfrentando algumas dificuldades. Os filipenses tinham alguns oponentes e Paulo, da prisão, poderia muito bem estar preocupado com a sua condição, com a maneira a qual o que ele poderia fazer para sobreviver, mas na verdade ele estava preocupado em como os filipenses viveriam. E a igreja de Filipenses então enfrentava, e Paulo vai citar, né, que os filipenses enfrentavam 4 tipos de oposições. No capítulo 1, do verso 15 ao 17, Paulo vai citar os pregadores de Cristo movidos por egoísmo. Pessoas que pregavam o evangelho movidos pelos próprios desejos. No capítulo 1, verso 28, os que se opõem aos crentes. E esse grupo de pessoas muito provavelmente eram os pagãos que viviam naquela colônia romana. No capítulo 3, verso 2, Paulo vai se referir aos cães, que provavelmente são judeus que se converteram ao cristianismo e a judeus também que habitavam naquelas redondezas que não haviam se convertido. E Paulo também vai citar em Filipenses capítulo 3, verso 17 e 19, os inimigos da cruz, que muito provavelmente também, esse grupo de pessoas não tem uma definição certa, mas muito provavelmente esse grupo de pessoas também são judeus. Mas, irmãos, vamos ao texto, que é o mais importante. Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao 18. E a palavra do Senhor diz assim: Assim, meus amados,
como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Então, um pouquinho da reflexão para refletir o que Paulo sente pelos filipenses. Paulo, então, está na iminência da morte e a preocupação dele é como seus irmãos queridos vão continuar vivendo. Como seus irmãos queridos vão continuar vivendo as suas vidas, continuar vivendo o Evangelho. Paulo não se preocupa consigo mesmo, nem com a sua condição, nem com a sua morte iminente, mas a preocupação de Paulo é de como deixará esses irmãos, como esses irmãos viverão a sua vida de fé. Nas palavras de Paulo, meus irmãos, então nós vemos um tom amigável, afetuoso, né? Quando ele inicia, meus amados. Isso expressa o carinho que Paulo tinha por essa comunidade. Mas essa carta, irmãos, ela também tem um tom um pouco diferente das outras, porque talvez seja a carta de Paulo mais centrada no Evangelho. A carta que mais incentiva aos cristãos a se apropriarem do Evangelho em suas relações uns com os outros, para que unidos possam suportar a oposição. A cristologia elevada, meus irmãos, que vem um pouco antes desse trecho que nós lemos, que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Uma cristologia elevada, que fala da pessoa de Cristo sendo Deus, sendo homem, e a sua obra nesse mundo. Esse é o ponto central, que aponta também, meus irmãos, uma autorrenúncia de Cristo como exemplo para todos. Chegando então, irmãos, ao texto proposto, falamos do modo geral sobre a carta de Filipenses, falamos da condição do apóstolo Paulo. Vamos falar um pouco desse texto que nós lemos agora, então. No verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aqui, meus amados, Paulo está muito mais preocupado, não só em instigar ou convidar ou lembrar aos seus irmãos a viver em harmonia. Não é simplesmente isso, não é simplesmente viver bem uns com os outros. O convite de Paulo é viver uma vida inteira que leve à salvação. Uma salvação que vem do próprio Cristo, neste momento,
no momento em que Paulo escreve a carta, no momento em que os filipenses leem a carta, no momento em agora que nós pregamos a palavra do Evangelho. Não é um convite para vivermos bem, simplesmente. Não é simplesmente um convite para vivermos em harmonia, mas é um convite para viver agora a vida eterna. É um convite para a eternidade agora. Viver a vida que nos levará à eternidade. E Paulo vai usar a seguinte expressão: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvam a sua salvação. Engraçado, né, meus irmãos? Porque se a gente não ler bem ou ler de uma maneira relaxada esse texto, talvez a gente possa acreditar que nós podemos promover a nossa salvação. E não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Desenvolver, meus amados, essa palavra no grego, ela expressa a ideia de levar a cabo, de executar de forma plena. Algo que se inicia e que se conclui. Paulo está dizendo desenvolvam, ou seja, Paulo está querendo dizer para os irmãos de Filipos, não parem no caminho. Não parem na metade do caminho. Não desistam. Persistam. Persigam. Insistam até concluírem. Desenvolver aqui não é gerar, mas é viver até o fim, perseverando na palavra do Evangelho. Aqui é como se Paulo dissesse, não fiquem na metade do caminho, não se contentem, continuem, até que alcancem o benefício da salvação de forma plena e definitiva. Nós não somos os autores. E o que nós podemos frisar aqui é que Deus já executou essa salvação na cruz. Foi Deus quem executou essa salvação. Mas Paulo convida os filipenses a seguirem este caminho de salvação, a andarem neste caminho de salvação. No verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então aqui confirma o que nós já havíamos falado. É Deus quem efetua essa salvação. E o efetuar e o realizar aqui nessa passagem, irmãos, Paulo vai usar o verbo energen no grego. E esse verbo na Escritura, ele só é usado para expressar a ação de Deus. Não é usado para representar a ação humana. Então esse verbo que o Paulo está usando aqui nas palavras traduzidas por efetuar e realizar, é um verbo que só se usa relacionado à ação divina. E é sempre uma ação efetiva, a ação de Deus. Ou seja, todo o processo de salvação é uma ação de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que não podemos vencer a ação do pecado sem a ajuda do Senhor. Paulo convida e incentiva aos irmãos da igreja de Filipos a desenvolverem essa salvação, uma salvação que não é gerada por eles, que não é gerada por nós. Paulo nos convida a desenvolver, ou seja, Paulo nos convida a caminhar neste caminho de salvação, até que ela seja plena, até que ela chegue até a forma plena e definitiva, até o momento em que nós encontrarmos a eternidade. Mas é Deus quem opera. É Deus quem efetua
É Deus quem realiza essa salvação. Então, neste caminho, nós não poderemos vencer o pecado sem a ajuda do nosso Senhor. Sem repousarmos no nosso coração, nós não permaneceremos neste caminho de salvação. Se nós não repousarmos o nosso coração em Jesus, nós não permaneceremos neste caminho. Em termos gerais, a salvação começa e termina em Deus. E isso pode até parecer um pouco calvinista. O Elias que me chama de calvinista, mas não nada relacionado à teologia, mas sim por causa do ajuste fino aqui. Faltou um ajuste fino. Mas, meus irmãos, pode soar um pouco calvinista, né? Achar que a salvação, e de fato a salvação é produzida por Deus, mas há um sinergismo, meus irmãos. E Paulo deixa muito claro isso aqui. Sem que o homem abrace esse convite, essa salvação é impossível de acontecer. Não que Deus seja limitado, meus irmãos. E eu vou usar uma ilustração, e eu gostei muito da ilustração que o Leandro trouxe alguns cultos atrás, né, sobre a energia que vem pelo fio, que vem da usina, que vem pelo fio e chega até a nossa tomada, só que se a gente não ir lá clicar, a luz não acende. Perfeito? Eu vou usar uma ilustração aqui, irmãos, para exemplificar o que Paulo está querendo dizer aqui nesse trecho. Imagine um homem desacreditado, uma pessoa perdida, solta no mundo, e ela encontra uma pessoa rica, e essa pessoa rica lhe convida a viver uma vida diferente. E nesse relacionamento, essa pessoa, conhecendo a outra, sabe que... E como é que eu vou explicar para vocês? Essa pessoa que tem muitos recursos, ele pega essa pessoa que está desacreditada e coloca a correr uma corrida. Uma maratona. Ele dá tênis, ele dá roupa, ele dá alimentação, ele dá treinamento. Ele paga a inscrição para que essa pessoa corra essa corrida. Só que essa pessoa só vai chegar lá, no final, na linha de chegada, se ela não desistir no caminho. Então, a ação dessa pessoa que deu os tênis, dessa pessoa que deu todo o suprimento necessário para que a pessoa corresse, ela não vai se tornar inferior, ou menor, ou ineficiente, porque a pessoa que estava correndo não quis correr. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que Deus efetuou a salvação. Deus nos convidou a correr essa corrida. Deus nos deu tênis para correr essa corrida. Deus nos deu alimento para suportarmos o percurso. Quem olha essas maratonas, quem acompanha, sabe que de uma distância até a outra tem aquelas mesinhas com água, algumas frutas, para que o atleta consiga, ir repondo as suas energias até chegar à linha de chegada. Isso não desabona, Se a pessoa quiser desistir no meio da corrida, não vai tornar aquele que a patrocinou, vamos dizer assim, ineficaz. Então, meus irmãos, a salvação de Cristo, a salvação de Deus, ela não é ineficaz porque algumas pessoas não são salvas. Na verdade, ela é um convite a todos. Muitos vão até rejeitar e iniciar essa corrida. Muitos vão iniciar e vão parar no caminho. Mas isso não vai dizer que Deus é impotente. Isso não significa que Deus seja impotente por nós desistirmos no meio do caminho, ou por não aceitarmos.
participar dessa corrida. Então, meus irmãos, há um sinergismo. Deus efetua a salvação. Deus nos proporciona tudo o que há de necessário para que nós completemos esse percurso. Mas se nós rejeitarmos ou se nós desistirmos no meio do caminho, Deus não vai ser menos Deus por isso. Ele continua sendo aquele que efetua a salvação. A partir do verso 14, meus irmãos, Paulo vai começar a elaborar alguns pontos, alguns sinais que apresentam, essa salvação. Paulo está preocupado, então, com os filipenses, Paulo está preocupado com seus irmãos amados, e na iminência de sua morte, Paulo os convida a desenvolver essa salvação. E o desenvolvimento dessa salvação, nesse desenvolvimento, Paulo vai citar alguns pontos que são cruciais para que essa salvação seja desenvolvida. E digo mais, meus irmãos, nós estamos já no versículo 14, mas Paulo já iniciou esses sinais e esses pontos lá no versículo 12. Então vamos voltar só um pouquinho lá no versículo 12, para que a gente consiga entender quais são esses sinais que representam, uma vida, um caminho, um desenvolvimento de salvação. Paulo lá no versículo 12 vai usar a expressão temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Quando a gente ouve falar essas palavras, temor e tremor, a gente acha que isso é um medo, um medo de ser castigado, estar diante de Deus e ser castigado, um medo de sofrer as consequências daquilo que nós fazemos. Mas, na verdade, a expressão que Paulo usa aqui, elas revelam a nossa condição de fraqueza. Temor e tremor mostram a nossa condição de fraqueza diante de Deus. Elas expressam um sentimento que nos impele a buscar estar mais agarrados a esse Deus. Essa expressão temor e tremor, então, não é um medo de um castigo, mas a sensação de que estar diante de Deus e rejeitá-lo é o mesmo que crucificar Cristo novamente. Temor e tremor, estar mais perto de Deus, reconhecer a nossa condição. No verso 14, então, retornando, meus irmãos, para darmos sequência, temos mais um sinal de uma vida desenvolvida em salvação. E Paulo vai citar duas expressões. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Murmurações e discussões. Mais um sinal de uma vida desenvolvida na salvação. Murmuração, no grego, meus irmãos, é uma palavra que evoca um certo tipo de rebelião. O mesmo termo, quando foi feita a tradução do hebraico do Velho Testamento, é o mesmo termo usado lá em Êxodo capítulo 15, verso 24, quando o povo murmura no deserto. Quando o povo se rebela contra Deus que os tinha libertado. Então, é nesse sentido de murmuração. É esse o significado, é esse o sentido dessa palavra. Expressa rebelião contra um Deus que nos salvou. Discussões aqui significam debates inúteis que causam divisões.
uma vida em salvação, um desenvolvimento de salvação. É baseado no temor, no tremor, sem murmuração, sem discussões, segundo o apóstolo Paulo. No verso 15, o apóstolo vai dizer: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Aqui o significado de puros é o mesmo termo usado para falar de um vinho que não foi misturado com água. Ele está puro, ele está forte, ele está sem alterações, sem contaminações. Também significa ser sinceros e sem mancha, irrepreensíveis. E isso nos diferencia das gerações pervertidas que Paulo vai citar aqui, das gerações corruptas, né? E quando Paulo fala aqui, né, uma geração pervertida e corrupta, parece que Paulo escreveu hoje isso. Mas é que, na verdade, toda e qualquer geração que não desenvolve uma salvação, ela sempre vai ser pervertida e corrupta. Independente da época, independente da era, independente do século que se encontre. Uma geração que não desenvolve salvação está entregue à corrupção e à perversão. Como luzeiros no caminho, como luz que aponta o caminho. No verso 16, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida, mais um sinal em que Paulo faz referência de uma vida sendo desenvolvida na salvação de Cristo. Palavra essa que somente o Evangelho carrega. A verdade, a mensagem que diz que o Rei está aqui, que o Rei está entre nós. Preservar a palavra da vida é anunciar o Evangelho, é viver o Evangelho, é conhecer o Evangelho. E o Evangelho é o anúncio de que o Rei está aqui. O Evangelho é o anúncio de que o seu reino está estabelecido entre nós. E ele nos convida a viver, a desenvolver essa salvação no seu reino. É um convite a toda a humanidade caída. Preservar a palavra da vida, anunciando a vida a todos que estão mortos em seus pecados e delitos. Paulo também vai dizer que correu e se esforçou nesse versículo. E essas expressões significam o seu trabalho extremo até a exaustão. Paulo se alegra nisso. No verso 17, Paulo vai usar um termo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Libação, meus irmãos, era um ato cerimonial do culto a deuses pagãos, do culto pagão, aonde se derramava uma taça de vinho sobre uma oferta, sobre um sacrifício. E Paulo está usando essa figura de linguagem para dizer que ele estava para morrer e que o sangue dele, o martírio dele,
era essa libação sobre o sacrifício de fé que esses irmãos estavam fazendo. Sobre a oferta, sobre tudo que esses irmãos estavam oferecendo ao Senhor. Paulo vai usar essa figura de linguagem, que é o ato de derramar um vinho. Paulo usa essa figura de linguagem, pois está muito perto da morte, meus irmãos. E Paulo estava disposto a derramar a sua vida, a fim de validar a fé dos irmãos. Paulo usa esse termo para expressar isso. Paulo estava disposto a entregar a sua vida, a derramar toda a sua vida, para que a fé daqueles irmãos fosse validada. E nisso Paulo se alegrava. No verso 18, por fim, Paulo apela aos irmãos que se alegrem, pois a iminência da morte resultante de uma vida gasta pelo Evangelho de Cristo é motivo de alegria. Paulo está encorajando. Paulo não quer que esses irmãos se entristeçam porque ele está para morrer. Paulo quer que eles se alegrem. Paulo faz esse apelo, que eles se alegrem, pois isso é motivo de alegria. Uma vida entregue, uma vida gasta em favor do Evangelho. Uma vida dedicada ao Evangelho. E com esse texto, meus irmãos, que nós lemos, eu queria focar aqui com algo que Deus deixou muito claro para mim e falou muito comigo. Paulo, na iminência da sua morte, deixa algo valioso aos seus irmãos amados. Paulo poderia, já que nós estamos em ritmo de Copa, Paulo poderia, como um jogador de futebol, deixar uma marca de 1000 gols, poderia ser o maior artilheiro da competição, poderia ser ganhador de uma Copa, ser um exemplo de atleta, de cidadão, e tudo isso ok, meus irmãos, ótimo. Porque a gente sabe que o poder que o esporte tem, muitas vezes, de resgatar pessoas, de trazer esperança a pessoas que estão sem esperança. Mas isso é só um meio, não é o fim, não é a finalidade. E Paulo entende muito bem isso. Há poucos dias atrás, uma entrevista do Messi, depois do primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo da Argentina. E nós estávamos torcendo para a Argentina aqui aquele dia, né, Leandro? Diz Leandro. Eu estava torcendo, eu e o Dudu estávamos torcendo para a Argentina. Meus irmãos, mas com isso eu quero... O que eu quero dizer, meus irmãos? O Messi, depois da primeira partida, ele fez 3 gols e foram entrevistar ele, os repórteres entrevistando ele, e ele era o maior artilheiro, e ele simplesmente responde: isso são apenas números. Isso são apenas números. Há algo mais importante. Paulo poderia deixar muitas coisas semelhantes a essa que um jogador de futebol deixa. E isso é muito bom, como nós já vimos. Mas tudo isso acabará, meus irmãos. Tudo isso é finito. Todos os projetos que nós nos envolvemos, tudo isso acabará. Nós estamos há algumas semanas em função disso, tudo isso aqui. E isso aqui é só um meio. É só um meio para chegarmos num fim, na finalidade de anunciar o Evangelho, com a finalidade de pregar Cristo, com a finalidade de anunciar a mensagem de salvação. Isso aqui, meus irmãos, o tempo vai corroer.
Tinha uma igreja que antes, e quando a gente chegou, já não tinha mais nada nesse prédio. Essas coisas aqui vão passar, esses projetos vão passar. E Paulo não está preocupado com estas coisas. Elas são importantes para as nossas vidas. Esporte, profissão, família, tudo isso é importante, é maravilhoso e Deus nos deu para desfrutarmos. Mas Paulo optou por se envolver com algo que é eterno. Paulo optou por se envolver com um projeto que não vai acabar. Paulo optou por se envolver com um projeto que vai para além dessa vida, que já existia na eternidade. Porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi entregue antes que o mundo fosse fundado. Antes da fundação do mundo, antes da fundação do tempo, o Cordeiro já havia sido entregue. Esse projeto que é eterno, ou seja, existe com Deus desde a eternidade, é atemporal. Paulo se envolve com esse projeto. Meus irmãos, nós falamos no início, se estivéssemos para morrer, o que nós deixaríamos? E eu gostaria de fazer uma breve menção da carta de Tiago, em que Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina, como um vapor. Assim como ela aparece, ela se dissipa no ar. Assim como ela é aparente, ela desaparece. Em outras palavras, meus irmãos, nós estamos sempre na iminência da morte. Nós estamos sempre por um fio. Eu quero que não aconteça isso, né? Mas, irmãos, alguém que nós vemos hoje pode ser que amanhã já não esteja mais aqui. Nessa sensação de iminência contínua de morte, meus irmãos, qual é a salvação que nós temos desenvolvido? O que nós temos desenvolvido para deixar de legado? Sabendo que há um projeto eterno e superior a todas essas coisas. O que nós estamos nos esforçando, como o apóstolo Paulo diz que correu e se esforçou, expressando a sua fadiga, o seu cansaço, o seu limite por causa do Evangelho. Ele gastou cada centavo. Porque mandar uma carta, meus irmãos, naquele tempo não era nada barato. Custava muito caro. Custava muito caro enviar uma carta. E Paulo manda não somente os seus recursos de volta, porque ele também agradece os recursos que ele recebia, e desses recursos ele usava não para seu benefício, mas para o benefício do outro. E é isso que Paulo está deixando de herança para aquela comunidade. E é isso que Paulo deixa para nós, de não simplesmente vivermos em harmonia, meus irmãos. Não de simplesmente nos darmos bem, termos boas conversas, mas de estarmos dispostos a gastar a nossa vida pelo outro. Se os meninos do louvor quiserem. Já estamos iniciando o fim. Que nós possamos, diante dessa contínua iminência de morte,
Como diziam os mais antigos, para morrer basta estar vivo. É verdade. É verdade, não é? Nós estamos sempre, meus irmãos, face a face com a morte. Tem algum escritor brasileiro, eu lembro da frase, mas eu não lembro do escritor, que diz que a morte nasceu comigo. Eu não vou me lembrar. Se alguém souber, pode gritar aí. A morte nasceu comigo. Mas Cristo, que não nasceu, que é eterno, que sempre existiu, venceu essa morte. Rompeu essa barreira. Ele não usou o ser Deus, ser igual a Deus, como motivo de orgulho. E um pouquinho antes dessa passagem que a gente leu, os versículos antecedentes a essa passagem que a gente leu, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glórias a esse Deus maravilhoso. E que nós possamos viver a nossa vida na iminência dessa morte que já foi vencida, por um Deus que se esvaziou, por um Deus que entregou tudo o que Ele tinha, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Essa morte que foi rompida, que foi vencida, que foi destronada. Que ela não tire a nossa coragem de viver essa salvação. Que ela não tire o desejo do nosso coração de ver os irmãos que virão depois de nós seguir este caminho de salvação. Que essa iminência de morte não seja algo que nos amedronte, mas que seja um lembrete diário. O que nós estamos produzindo? Qual a salvação que nós estamos desenvolvendo? Que Cristo é esse que nós conhecemos, vivemos e pregamos? A morte já foi vencida. A salvação nos é dada. O convite nos foi feito. E Paulo, de tudo que podia deixar, deixou esse lembrete maravilhoso para os seus irmãos amados de Filipos. Não desistam no meio do caminho. Não parem no meio do caminho. Continuem. Persistam. Oposições virão. Vai chegar o dia que nós nos depararemos com a morte. Mas tenham em mente, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, que
que nós possamos aqui, Pai, como comunidade, Senhor, como Teu povo, Senhor, convidado a correr essa corrida contigo, Senhor, que nós possamos chegar diante de Ti, Senhor, com tremor e temor, reconhecendo a nossa incapacidade e contando com Teu auxílio, Senhor, para completarmos essa corrida, para seguirmos até o fim, Senhor. Para permanecermos fiéis a Ti, precisamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, a salvação que o Senhor nos propõe a desenvolver, Pai, não é individual, mas sim coletiva. E Paulo deixa isso bem claro, Senhor, nesse texto. E aqui, Senhor, nós Te pedimos que nós possamos viver, Pai, a ponto de acumular, Senhor, riquezas nos céus, desenvolvendo uma salvação que não é só para nós, mas sim para um povo. Nós Te agradecemos, Senhor, pois não merecemos tanto amor, Senhor. Nós não merecemos, Pai, a Tua graça, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, de domingo, nós possamos ter vivo em nossa mente, em nosso coração, o mesmo pensamento que houve em Cristo, o mesmo pensamento que houve em Paulo, de gastarmos a nossa vida em favor do Evangelho, em favor dos demais. Que nós possamos, Pai, nos envolver com esse projeto eterno. Que nós possamos, Pai, deixar algo precioso, algo valioso para os nossos irmãos amados, para aqueles que nós amamos, que nós possamos deixar esse lembrete para eles, para as pessoas que nos rodeiam, que nós possamos deixar esse lembrete. Há algo muito mais valioso, há algo muito mais valioso, e quando nós conhecemos esse valor, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós Te conhecemos, Deus, tudo perde o seu valor. Todas as coisas se tornam obsoletas. As coisas que nós nos orgulhávamos antes, quando comparadas a Cristo, se tornam pó. As nossas paixões, as nossas práticas, os nossos desejos, as nossas posses, as coisas que nós nos orgulhávamos, Senhor, quando nós Te conhecemos, tudo isso perdeu o valor, Pai. Pois nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara a Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, por nos trazer até aqui. E nós contamos contigo, Senhor. Assim como o maratonista conta com aquela mesinha com copos com água, assim como o maratonista conta com aquela mesinha com algumas frutas, com a barrinha de cereal para se renovar as suas energias, nós contamos contigo, Senhor, que é infalível, para nos ajudar, Pai, nesse percurso, até essa salvação, Pai, chegar à sua plenitude, até sermos completos, Senhor, até chegarmos à perfeição, Pai, até chegarmos à plena eternidade contigo. E que quando nós partirmos, Senhor, sejamos lembrados pelo Evangelho que vivemos, não pelo que tínhamos, não pela profissão, não pelas nossas conquistas, mas que nós sejamos lembrados pelo Evangelho que vivemos e pela salvação que desenvolvemos. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus.